outro exemplo. Mas eu acho que é isso, é pensar primeiro na sua posicionalidade, quem é você, e aí como é que você entra em diálogo com esses grupos, acho que sendo muito menos autoritário e mais democrático nesse espaço de escuta. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora Carla Lughetti, da Universidade de Vitória, na Austrália, e o entrevistador é o professor doutor Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da USP, da Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e sou coordenador desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público e deste canal Esporte e Sociedade, que tem como objetivo discutir temas e assuntos de ordem sociocultural que envolvem o esporte, então temas e assuntos que estão nessa relação entre o esporte e a sociedade. Para isso, a gente convida para entrevistas profissionais do esporte, pesquisadoras, pesquisadores, para falar sobre suas áreas de especialidade. E a entrevista de hoje é a segunda parte da conversa com a professora Carla Lughetti sobre esporte e refugiados, ou esporte e pessoas de origem refugiada. A professora Carla Lughetti, ela é professora na Universidade de Vitória, em Melbourne, na Austrália. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade de Santa Cecília, é mestre e doutora em Educação Física pela USP, pela Universidade de São Paulo. Também fez o estágio de pós-doutorado na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, e tem como principais linhas de pesquisa a pedagogia do esporte e a justiça social. Então, vamos lá para a segunda parte dessa entrevista, espero que vocês gostem. E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar, Carla, o esporte consegue contribuir para essa transformação e essa sensação de pertencimento? Que tipo de experiência você poderia nos contar sobre isso? E dois, né? Aonde está o esporte nesse mapa dos processos de inclusão social do migrante e de inclusão social das pessoas de origem refugiada? O esporte sozinho consegue resolver alguns problemas ou ele precisa estar associado a outras ações que vão somar esforços nesse processo de inclusão social e de ajuda a essas metamorfoses sociais, essa transformação, de uma maneira que seja a mais inclusiva possível? Legal, obrigada, Renato, pela pergunta. Eu queria também comentar rapidamente a questão de quem somos, né? Então, a gente falou da intencionalidade, acho que você tocou nisso novamente, e isso impacta. A minha intenção depende de quem eu sou, da minha posicionalidade, né? Então, em trabalhando com pessoas de origem refugiada, entender quem a gente é como treinador, ou os diferentes atores como líder de clube é essencial. E refletir a quem somos. A gente tem que fazer isso o tempo todo, porque todo mundo, muitas vezes, cria esses estigmas e estereótipos. A gente está no processo de construção de quem nós somos, né? Então, a gente o tempo todo tem que refletir. A mídia nos coloca estigmas e estereótipos. Então, como é que a gente dá conta disso? É olhar para quem a gente é. Então, eu olho para a minha posição no mundo. Então, eu sou Carla, brasileira, vivendo na Austrália, trabalhando com jovens de origem refugiada. Por exemplo, trabalhando com africanos australianos, eu não me vejo branca na Austrália. Por quê? Porque o branco australiano é o branco europeu. Então, a minha posicionalidade, né? Posicionalidade, ela muda. Quando eu estou no Brasil, eu sou branca. Aqui, eu não me vejo branca. Mas, em trabalhando com africanos australianos, eles me viam como branca. Então, criar um diálogo onde você pode falar de quem você é, da sua identidade, entender a identidade do outro, é essencial nessa criação do diálogo, né, no contexto do esporte. E aí, para te dar um exemplo, eu escrevi 2 estudos, né, com esses jovens africanos australianos, que eu tive a honra de trabalhar aqui na Austrália.
o primeiro estudo, eu fiz um estudo etnográfico. Então, eu fiquei no clube e foi muito importante, porque a gente, às vezes, como pesquisador, a gente tem a ânsia de vou fazer uma ação, né? Vou chegar aqui e mudar, e a gente precisa entender o contexto. Então, quem trabalha com pessoas de origem refugiada precisa, enquanto pesquisador, se silenciar um pouco e escutar. E eu passei quase que um ano engajado nesse projeto, né? Um projeto com futebol, chamado Football Empowerment, que seria o empoderamento, né, por meio do futebol. E aí eu entrevistei treinadores, observei, joguei demais com todo mundo, né? E um dos resultados fortíssimos que eu vi foi como esse projeto, ele fazia, né, ele transpirava práticas culturalmente responsáveis ou culturalmente relevantes, a gente fala, né, que são práticas que vão junto com esse jovem identificar injustiças sociais e tentar transformar. Por exemplo, os treinadores, eles tinham um cuidado com esse jovem, né, um carinho com esse jovem, que foi algo que os dados mostraram assim maravilhoso. E esse cuidado estava traduzido em como que eles ligavam esse jovem com as outras questões sociais, por exemplo, se preocupar como é que esse jovem está na escola, se esse jovem precisa de trabalho, como é que eu crio esse network, né? essa conexão. Então, esse treinador era esse treinador que cuidava, né, num projeto que também criava esses espaços para ligar o esporte com a comunidade local. Quais são os serviços de acesso? O programa esportivo sabia disso, o treinador sabia disso. E aí eu chamo isso, né, de prática culturalmente responsável ou relevante. E aí no artigo eu uso uma autora feminista, né, negra, para conceituar, teorizar essa prática, e foi uma coisa belíssima. E aí no segundo estudo eu percebo que as meninas no projeto, elas não eram tão ouvidas quanto os meninos. Existia ali uma questão de gênero. Então, aí eu vou para a pesquisação participante. E nós ficamos 6 meses, mais ou menos, nos reunindo semanalmente, antes do treino, para discutir algumas das questões que elas viviam no projeto. Então, bem no sentido de diálogo, né, com várias atividades. E aí, nesse estudo, a gente percebe que as barreiras que elas enfrentavam era de reconhecimento das mulheres no projeto, né? Havia um gap ali, havia um distanciamento em como os meninos eram reconhecidos e como as meninas, e aí a gente junto planeja uma ação. E foi muito interessante, porque eu queria, né, e o pesquisador tem desejos também, Renato, o tempo todo, eu queria que elas fizessem algo grande, né? Então eu sugeri, vamos fazer um seminário, trazer atletas africanas australianas, porque nessa falta de representatividade, o que a gente pode fazer? E foi muito bonito, porque as meninas decidem fazer um curso para os treinadores. Então, elas criam um curso de formação para os treinadores, para que esses treinadores fossem educados dessa falta de representatividade. Então, foi muito interessante. Então, eu passo os dados, né, de tudo que a gente tinha conversado, dialogado nos últimos 3 meses, e aí elas, em um mês e meio, elas preparam um curso de formação para os treinadores, como ação para lutar contra essa falta de representatividade que elas tinham no próprio clube. Então, esse foi um outro exemplo. Mas eu acho que é isso, é pensar primeiro na sua posicionalidade, quem é você, e aí como é que você entra em diálogo com esses grupos, acho que sendo muito menos autoritário e mais democrático nesse espaço de escuta. Legal, legal, cara. Gostei dessa ideia da posicionalidade, porque todo agente social ocupa uma posição, né? Não só as pessoas de origem refugiada, não só migrante, mas também os locais, vamos chamar assim, e independente do espaço, né?
até usando uma perspectiva sociológica, até do Bourdieu, a ideia de campo social, e quem está envolvido no campo ocupa posições diferentes. E acho que você tocou num ponto legal, que a consciência ou a busca por compreensão, vamos chamar assim, da sua posição nesse espaço e a posição do outro, da outra, e o diálogo sobre uma ideia de democracia, né? De democracia em respeitar o espaço do outro, não querer que o outro, respeitar a posição do outro, não querer que o outro seja igual a você, ou pelo menos permitir que a posição do outro seja uma posição de diálogo. É interessante pensar isso, né? Não só em relação às pessoas de origem refugiada, quanto qualquer pessoa, né? Na convivência no esporte de uma maneira geral. Né? Legal pensar assim, eu acho bem interessante. Agora, assim, última pergunta, cara. Como é que a gente pode pensar, você deu o exemplo desse curso interno no clube, né? De preparação dos treinadores para esse processo, né? De relação para o pertencimento dessas pessoas chegando, de transformação cultural, nesse processo de empoderamento dessas pessoas, tal. Mas como é que a gente pode pensar, talvez, formação de treinadores numa perspectiva ampla? Porque o esporte vai lidar com essas diferenças, tanto numa escala mais macro, social, com pessoas em condição de refúgio, de origem refugiada, talvez intercontinental, mas como também a gente lida como treinador, treinadora, professor, no dia a dia, pessoas que vêm em condições sociais diferentes e que demanda essa compreensão dessa posição, dessa posicionalidade diferente. Então, pensando na formação de treinadores para lidar com essas diferenças, com essas posicionalidades diferentes, o que pode ser feito? O que a gente pode pensar? E o que você sugere no sentido de preparar essas pessoas para receber praticantes de esporte diferentes e como ajudar essas pessoas a se empoderar? Legal. É uma ótima pergunta, Renata. E eu na minha formação, talvez como você também, eu começo como treinadora, né? E o treinador, ele é supostamente a pessoa para definir todas as coisas, né? Então, você está responsável por definir tudo que acontece. Então, esse sentido autoritário que a gente carrega, né, socialmente construído como treinador, é, sem dúvida nenhuma, uma grande barreira que a gente enfrenta, né, nesse processo de criar um espaço de diálogo, né? Eu acho que eu vejo 3 condições importantes que cursos de formação de treinadores deveriam trabalhar. O primeiro é a questão da reflexão, do tempo todo a gente repensar quem a gente é, a nossa posicionalidade, mas também qual a resposta, né, desses jovens ou dessas pessoas ao meu treinamento, por exemplo. Então, um processo reflexivo. Eu gosto muito de uma reflexão mais coletiva. Eu não sou muito boa de refletir sozinha, não sei como é que você é, Renato, mas eu preciso sempre de um amigo crítico, a gente chama, ou de um grupo de suporte, né? Eu tenho trabalhado muito com grupos de treinadores, né? Comunidades de aprendizagem que junto vão refletir. Eu acho que é riquíssimo esse processo de reflexão. Um outro ponto importante é escutar essa pessoa que a gente trabalha. A gente não é treinado a escutar o outro. Eu não sei se é bom de escutar o outro, Renato. Eu tenho uma história aí de péssima escuta. Eu acho que nos últimos anos, o tipo de pesquisa que eu faço tem me ensinado demais a criar estratégias de escuta. Que às vezes a gente fala assim, esses jovens, eles não sabem de nada, eles não têm opinião, né? E aí você tem que trabalhar também com essas questões de estigmas, mas é porque você não tem o caminho de como escutar. Né? No meu doutorado, por exemplo, a maneira que eu identifico as barreiras que os jovens que residiam em favelas, a maneira que eles vão contar para mim as barreiras que eles enfrentavam foi através de letras de funk. Porque um dia eles vieram escutando funk e eu, nossa, vocês gostam de funk? E aí a gente, em 2, 3 encontros, começa a trabalhar como é que as letras de funk deles poderiam representar a comunidade.
Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho melhor nos cursos de formação de treinadores, de escutar esses jovens com que a gente trabalha. Não é fácil, né? Então, não é sobre conteúdo, mas assim sobre melhorar a nossa escuta. E, por último, eu acho que a gente precisa de mais cursos de formação de treinadores que tenham como base as questões de justiça social. Porque se você não consegue ver sexismo, se você não consegue ver racismo, se você não consegue ver nada disso, colonialismo, se você não consegue ver isso, esquece, você não vai conseguir ou não vai criar um espaço de transformação para aquilo que você não consegue ver. Então, eu acho que são esses 3 pontos. Espaços de reflexão a gente tem que ter nos cursos de formação, escutar o aluno e uma base de justiça social nos cursos de formação de treinadores, com certeza. Legal, cara. Muito interessante. Daria para ficar mais tempo falando sobre isso, porque é uma perspectiva que, ao mesmo tempo que parece elementar, também é inovador, né? Então, a gente fala muito em respeito ao próximo, a gente fala muito de empatia, a gente fala muito de alteridade, mas se a gente não aprender a escutar assim, não na minha referência, escutar o outro na referência de tentar entender o que o outro é, e tentar identificar tudo isso que você falou, sexismo, racismo, diferentes formas de preconceito, enfim, não tem como fazer a reflexão e a intervenção, né? E a participação e a ação de uma forma a ser mais democrática. Primeiro, a gente tem que conseguir identificar essas coisas. Isso não é simples, isso depende de uma transformação cultural própria contra raízes culturais, né? Envolvem toda a história da própria treinadora. Então, é um exercício de transformação, de metamorfose própria, né? Então, é interessante você tocar nesse ponto, porque talvez esse seja o elemento fundamental dessas palavras, então, de tentar entender o outro, né? Da inclusão e da empatia, da alteridade, assim. Muito interessante. Cara, muito obrigado. Muito legal pensar a pessoa de origem refugiada dessa maneira. Pensar que o esporte é um espaço, uma ferramenta, um ambiente que pode contribuir com essa inclusão social desse grupo e também de tantos outros, mas uma inclusão social que permita essas pessoas serem quem elas são, sem romper com toda a sua história, com toda a sua cultura, para se transformar em algo diferente. Na verdade, pensar como o esporte pode ajudar essas pessoas, sim, a se transformarem, pois estão indo para outros lugares, mas ainda zelando, preservando sua identidade, sua posicionalidade e sua possibilidade de uma participação digna na sociedade. Muito legal. Obrigado, viu, Carla? Obrigada, Renato. Foi um prazer imenso e eu queria também deixar aí o convite. Eu recentemente escrevi um livro, né, em inglês, chama Pedagogias nessa área de justiça social na educação física e também no esporte infanto-juvenil. E aí eu deixo o convite, né? Vou mandar um link para as pessoas que quiserem saber mais sobre esse tema. Mas muito obrigada, Renato. Legal, cara. Obrigado. Sim, a gente pode colocar o link do livro aqui no descritivo do vídeo. E aí, quem tiver interesse, pode procurar por lá. Legal. Obrigado, viu, Carla? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço também a todo mundo que acompanhou aqui essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.